Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Mauro. Eu tenho então uma Iveco Daily City 30S13, ano e modelo 2019. Quem vem acompanhando aí os nossos vídeos aí, é mais um diário de bordo que a gente tem. São vídeos caseiros e o conteúdo principal aí é falar então sobre a nossa Ivequinho. Ainda após um ano e alguns meses aí do lançamento da 30S13, continuamos ainda sem vídeos profissionais explicando manutenções, formas de cuidado aí com o veículo. Então ainda a gente continua fazendo os nossos vídeos caseiros, por falta de conteúdo na internet. Beleza, pessoal? O intuito então do nosso vídeo de hoje aí é falar sobre principalmente o aquecimento aí do motor e também o consumo. Não sei se nesses dias aí que a temperatura aí ficou um pouco mais elevada, o consumo do veículo de vocês aí não aumentou o consumo. Aconteceu comigo, né? Tava andando, fiz 400 e alguns quilômetros aí em cidade e ela se tornou um pouco mais gastona. Fiquei até preocupado, achando que o motor está se tornando um pouco mais fadigado, cansado pelo percurso que ele exerce, né? Às vezes 2.500 quilômetros em menos de 3 dias, né? O intuito, e esse motor não foi desenvolvido para isso, foi desenvolvido para rodar dentro de cidades, né? Tiros curtos, né? Priorizando aí o baixo consumo, a manutenção razoável, né? E fazendo com que a agilidade se torne bem fácil. Mas então vamos lá, procurando na internet, estudando nesses dias que eu acabei fazendo então percursos aí na cidade, encontrei uma falha. Tudo que a gente procura a gente encontra, né? Gente, na 30S13 não seria diferente, como todos os modelos sempre tem um lado positivo e um lado negativo. O principal dos problemas por aquecimento, se vocês procurarem aí, eu tenho uns vídeos antigos aí que eu acabei colocando, que o resfriamento dela se torna um pouquinho razoável, vamos dizer assim, em dias muito quentes. Porque o eletroventilador, ele possui sim uma correia e é acionado por embreagens. Quando a cebolinha da temperatura entende que subiu, ela faz com que o eletroventilador aí agarre aí na correia, fazendo com que aumente sua rotação. Andando em trechos de estrada, o vento vai passando pelo radiador, chega até a hélice do eletroventilador e ele fica sempre girando, fazendo com que o acionamento se torne muito mais leve, né? Mas rodando em cidades ou parado no trânsito, o eletroventilador não está girando, ele vai girar só quando o aquecimento acontece. Então fazendo com que esse arrasto se torne um pouquinho mais pesado. Mas não é o problema, né? Estava pesquisando aí, essas pastilhas são feitas para durarem a vida toda, né? Enquanto existir o motor, essas pastilhas vão estarem durando. Então, tirando isso, o intercooler da 30S13 não tem como, ele é acoplado junto com o radiador. Então, de uma forma ou de outra, ele está recebendo aquecimento aí. Então, não tem como ele não aquecer e automaticamente a própria turbina já manda um ar quente. Seria para chegar então no intercooler, diminuir a temperatura para ir para a câmara de combustão, aonde exerceria um pouquinho mais de oxigênio e teria uma melhor queima, né? Dando com que o veículo ficasse um pouquinho mais, não mais potente, mas desempenhasse melhor a sua função. Com o aquecimento dessa temperatura externa e também a temperatura interna, fica muito quente esse ar e infelizmente o aumento de consumo aí surge. E também a temperatura, que nem eu falei, ela não é tão eficiente aí, essa diminuição, essa troca de calor, fazendo com que o motor sofra um pouquinho mais.
Nessas horas a gente até tenta salientar aí bastante cuidado, bastante atenção aí com o líquido de arrefecimento, mantenha sempre no nível, sempre com o aditivo necessário, tente utilizar sempre produto, se não for de marca original, pelo menos não que seja tão paralelo, utilize produtos aí de procedência, né? Não compre em qualquer local, por mais que às vezes a gente compre também em local especializado, não estamos livres de às vezes ter alguma pirataria aí, né? Alguma forma de o produto não ser original, né? Mesmo não sendo da marca específica, mas tem que ser de qualidade. Beleza, pessoal? Para a gente não ser muito redundante aí nessa parte, né? Utilize produtos aí de procedência. Voltando e pesquisando, cheguei à conclusão que a gente precisava ter um pouquinho mais de entrada de ar no nosso cofre do motor. Lembrando que ela tem sim umas entradas grandes na parte um pouco mais embaixo, que é referente ao radiador. O meu veículo ele possui então um ar-condicionado e à frente dele fica então o condensador de temperatura, bem na frente do radiador de troca de calor do motor. Vamos lá, então o nosso intercooler fica bem certo onde a gente tem a marca Iveco, nosso painelzinho frontal aí do veículo. O que eu fiz? Eu saquei ele e guardei, tanto que está até dentro do baú, só para a gente fazer um teste. O que foi do teste e qual foi o resultado, vou mostrar para vocês aqui. É o consumo aqui, estamos fazendo uma subidinha. Então nós estamos aqui com 7,1 litros a cada 100 quilômetros. Já rodamos aí, estamos numa média de 61 quilômetros, estamos carregados, 12 horas e 55 minutos. Para quem tem uma Iveco 30S13, sabe que esses números não podem ser alterados. Quando você reseta reseta todos, tanto o trip quanto o consumo médio, até o consumo instantâneo, né? Então estamos com 103 mil e estamos chegando nos 800 quilômetros rodados. Se você utilizar aí a conversão por hora, você vai ver que estamos exatamente a 60 quilômetros por hora de constância. Então chegamos aí a 13,5 km com 1 litro de diesel. Será que tá bom? Será que precisa de mais? Lembrando que estamos passando agora pela região de São Paulo. Aqui está mais fresco. Então chegamos à conclusão que se a gente montar uma forma de diminuir o calor de dentro do motor, a gente vai ter uma média de consumo maior, pelo menos mais eficiente. Então, lembrando que teve um colega nosso aí que falou para a gente montar um eletroventilador no cofre do motor para aumentar a dissipação desse ar. Mas isso é uma gambiarra, vamos ter que fazer aí umas perfurações, umas amarras aí, e isso não é interessante. Lembrando que o propósito do vídeo é para a gente obter aí um custo-benefício melhor e não algum problema fazendo alguma coisa aí, alguma amarração dentro do cofre do motor. Então somente com o saque aí da grade dianteira, a marca Iveco fica bem na frente então aí do nosso intercooler, que ele é acoplado junto com o radiador, uma forma de diminuir custos aí para a Iveco, né? A diminuição de custos de alguns reais aí ou centavos, né? Não é por cada veículo, e sim num conjunto completo, né? Quando ela faz a aquisição do produto é dezenas, centenas, milhares, então é ali que ela faz o cálculo da redução de gastos e não individual como a gente gostaria que fosse, né? Então poderia ter muito mais tecnologia no nosso veículo, a gente faz a conta por alguns reais, mas quando ela vai fazer a aquisição dos itens necessários, não é um, não é dois, não é 10, né? Às vezes é centenas ou milhares para a linha de produção. Então por isso que eles fazem certos cortes, para a gente tentar entender um pouquinho. Certo, pessoal? Então retirando a grade frontal, vai diminuir um pouquinho aí a temperatura interna, vai deixar com que o ar entre um pouquinho a mais livremente,
fazendo com que o motor tenha uma temperatura um pouco mais baixa de trabalho, gastando um pouco menos, sendo mais eficiente. Essa foi a conclusão que a gente chegou. Não chegamos sozinhos a essa conclusão, né? Tivemos um auxílio aí de um colega nosso com um pouco mais de experiência em motores a diesel, e chegamos à conclusão que se a Iveco fizesse igual ou melhor do que a Ducato, tinha uma Ducato Multijet 2.3, né, ano 2014, aonde esse intercooler era de plástico, mas separado do radiador, seria um pouco mais eficiente, né, receberia um pouco menos de calor, poderia trabalhar um pouquinho mais frio. Lembrando que tem alguns modelos importados aí que existe um sistema de resfriamento forçado por água, né? É um sistema um pouco mais bem elaborado, aonde tem um chuvisco de água dentro aí desse intercooler, a água fica circulando lá, fazendo com que o resfriamento seja um pouquinho mais eficiente do ar, fazendo com que o consumo se torne muito menor. Beleza, pessoal? Hoje era só para falar mais então aí do consumo médio de combustível. Então, se você melhorar aí o dissipador de calor do seu motor da Iveco Daily City 30S13, você vai melhorar principalmente dentro de cidades o consumo médio do seu veículo. Eu já fico contente com o que eu faço de média com o meu, mas tudo que a gente puder economizar seria muito mais interessante. Certo, pessoal? Hoje um videozinho bem simples aí. Um grande abraço a todo mundo. Até peço desculpas aí por a gente estar fazendo vídeos aí com menos constância. É que o conteúdo ele vai diminuindo, né? A gente já vai falando um pouco de tudo. É por isso que seria interessante surgirem vídeos mais profissionais aí a respeito do nosso veículo. A gente acaba fazendo esses vídeos caseiros por falta de conteúdo, né? E aí vai mais uma instrução. Para quem tiver ideias aí, coloque aí para nós, né? Divulgue, compartilhe. Quanto mais informação a gente obtiver aí sobre o nosso veículo, né? Sobre a aquisição do nosso veículo, mais feliz, mais contente, menos gasto, menos custo e mais sobra a gente vai ter. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todo mundo aí e tudo de bom!